Oi pessoal, nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o plasma e as proteínas do plasma. O plasma ele tem uma maior quantidade de água, né, de líquido mesmo. Porém tem algumas proteínas que elas são importantes para o funcionamento do organismo. Então vamos falar aqui primeiro das formas das proteínas. As proteínas elas possuem várias diversidades estrutural. Então elas têm várias formas. E sua função está diretamente ligada à sua forma, né? Um exemplo aqui, por exemplo, uma proteína, ela acelera o metabolismo do organismo, né? Uma reação qualquer, e ela tem uma estrutura, uma forma diferente. Então, cada forma está diretamente ligada à sua função. Nós temos aqui algumas funções também dessas proteínas. Por exemplo, manter o plasma no vaso. O plasma é o líquido, né? E essas proteínas que estão dentro do vaso sanguíneo, elas têm uma pressão que chama pressão coloidosmótica. Essa pressão, ela faz com que essas proteínas, né, no caso, elas atraem a água para si. Então, as proteínas, elas têm essa função de manter o líquido dentro do vaso. A função enzimática, né, que eu falei aqui, tem também a função de coagulação. Então, proteínas, que são plaquetas, trombócitos, né, estão dentro do vaso, eles têm essa função de coagulação. Por exemplo, se você corta um dedo e o que vai acontecer para parar de sangrar? Ele vai coagular o sangue, essa proteína vai fazer a coagulação para que não haja hemorragia. Tem também a imunoglobulinas, que são anticorpos, na realidade, elas fazem papel de anticorpos. Então, isso tudo são proteínas que estão dentro do plasma sanguíneo e que são importantes para o organismo. Foi falado também na aula que existe uma solubilidade dos gases, tanto do oxigênio quanto do gás carbônico, e tem uma diferença entre eles. O oxigênio, ele é menos solúvel em água, e o gás carbônico, ele é 20 vezes mais solúvel em água. Então, por isso que existe a necessidade da hemoglobina transportar o oxigênio, porque ele não consegue solubilidade entre a água, né? Então, apesar do gás carbônico ser 20 vezes mais solúvel em água do que o oxigênio, ainda assim é necessário uma proteína para poder transportar esses gases. A acidose respiratória é um excesso de CO2, né? Como isso vai acontecer? Por exemplo, o animal tem uma pneumonia, ele vai ter dificuldade para respirar, então ele não vai conseguir fazer corretamente a hematose, que é a troca de oxigênio, e aí vai haver um excesso de CO2 nos pulmões, né? No organismo inteiro, mas nos pulmões especificamente aqui. E isso vai fazer com que o pH dos pulmões ele vai cair. E quanto mais H+ nós temos, mais ácido será o pH, né? E por isso que chama acidose respiratória. Então, isso aqui, nesse caso aqui, o animal está com excesso de CO2. O que ele vai precisar? De uma oxigenoterapia para poder ajudar na respiração, que é o caso aqui dessa foto, tá? Nós temos também a alcalose respiratória, que é o contrário da acidose. Ao invés de ter uma falta de oxigênio lá, que né, lá tem um excesso de CO2, e aqui nós vamos ter um excesso de oxigênio, porque isso acontece quando o animal está muito estressado e ele vai respirar com muita velocidade, vai captar muito oxigênio, então ele vai aumentar o pH. Então ele vai ter uma alcalose respiratória. Tanto a acidose quanto a alcalose, elas são muito perigosas para o animal, porque qualquer uma das duas pode matar. Então é preciso fazer uma oxigenoterapia correta, porque senão pode acontecer o óbito. As forças de Starling são forças
que são a pressão hidrostática e pressão coloidosmótica. No caso aqui, a pressão hidrostática é o líquido. O líquido que está aqui dentro do vaso sanguíneo, isso aqui está representado um vaso, ele é maior do que as proteínas, né? Tem mais força. Então, por exemplo, aqui nós temos uma mangueira com pouca água e aqui com mais pressão. Então, quanto mais água, mais pressão. Quando vai acontecer a filtração, a pressão hidrostática do plasma que está aqui dentro, ela é favorável à filtração. Por quê? Ela vai exercer uma pressão para filtração, para acontecer a filtração. A pressão coloidosmótica do plasma, as proteínas que estão aqui dentro, né, inclusive eu falei delas, elas são contrárias à filtração. Por que contrária? Porque a água, o líquido não tem que sair para poder filtrar, e a pressão coloidosmótica, as proteínas, elas vão atrair a água para dentro do vaso. Então aqui ela está fazendo uma força contrária. A pressão hidrostática do interstício, que o interstício está aqui, nós temos líquido aqui também, ela é a favor da reabsorção. Então aqui, aqui nós temos o vaso sanguíneo, vai acontecer a filtração e depois a reabsorção. Então o líquido que está aqui, ela é a favor porque ele vai empurrar, a pressão vai empurrar o líquido para ser reabsorvido. A pressão coloidosmótica do interstício, que está aqui, ó, o interstício é aqui. Aqui nós temos algumas proteínas. No plasma nós temos mais proteínas e no interstício nós temos menos proteínas. Então, essas proteínas aqui, elas são contrárias à absorção, à reabsorção. Por quê? Porque a proteína, ela não atrai a água para si, então ela vai fazer de tudo para o líquido ficar aqui dentro. Por isso que ela é contrária à reabsorção, né? E aí nós temos que pensar o seguinte: se a pressão hidrostática do plasma é a favor da filtração, então ela não vai ser contrária à reabsorção? Então é sempre dessa forma. Se a pressão coloidosmótica do plasma é contrária à filtração, então significa que ela vai ser a favor à reabsorção. E se a pressão hidrostática do interstício é a favor à reabsorção, significa que ela é contrária à filtração. E a pressão coloidosmótica do interstício é contrária à reabsorção, significa que ela é a favor da filtração. Foi falado também da circulação linfática e foi dado um exemplo de um edema, né? Aqui nós pegamos um animal com, né, a perna aqui inchada, significa que aconteceu um edema. Qual que é a função da circulação linfática? Levar os resíduos de líquido para a circulação venosa. Então, quando nós falamos ali que a filtração acontece, né, às vezes a filtração aqui, o líquido que passou para cá pode ser maior do que ele reabsorveu. Por quê? Porque às vezes o vaso pode estar com muita água, né, com muito líquido, está com uma pressão maior, e acaba que ele não consegue reabsorver todo esse líquido. E aí que entra a circulação linfática, que ela pega esse excesso de água que não foi reabsorvido e leva para a circulação venosa. Então, por exemplo, se o animal ele tem esse inchaço aqui, ele vai, a circulação linfática vai fazer de tudo para poder diminuir isso aqui, né, que é um sistema de proteção também do organismo.